Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um devocional no Guia Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. E nos nossos devocionais estamos desenvolvendo o tema disciplinas espirituais. E no nosso último devocional iniciamos falando sobre a solitude. Hoje vamos prosseguir falando um pouco mais sobre esta disciplina que é pouco abordada no nosso meio. Vimos que Jesus nos chama da solidão e nos ensina a exercitar a solitude. O nosso medo de ficarmos sozinhos nos impulsiona para o barulho, nos impulsiona para as multidões. É muito importante entendermos a diferença entre solidão, que é o vazio interior, e a solitude, que é a realização interior. Solitude não é um lugar, mas um estado de mente e coração. É uma vida cheia da presença de Deus. É a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A solitude não é a arte de nos afastar das pessoas, mas de ouvi-las melhor. Há a solitude de coração interior e a solitude exterior. Jesus experimentou e exercitou ambos os tipos de solitude, a do interior do coração e a que ele expressava através da sua vida, dos seus relacionamentos. Por exemplo, em Mateus 4, versos 1 a 11, encontramos ele sendo tentado no deserto, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer nada. E depois desse período de ficar no deserto, conforme lemos em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, ele escolheu seus discípulos. O texto diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Em Mateus 14, verso 13, nós observamos também que, quando ele soube da morte de João Batista, ele se retirou para orar. O texto diz: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E podemos observar a mesma prática de Jesus após a multiplicação dos pães, em Mateus 14, 23, após uma longa noite de trabalho, em Marcos 1, 35, e quando os 12 voltam de uma missão de pregação e curas, conforme relato de Marcos 6, no verso 31. Também encontramos em Lucas 5,16, ele tomando a mesma atitude após a cura de um leproso, e quando da experiência da sua transfiguração em Mateus 17, versos 1 a 9. E lá em Mateus 26, versos 36 a 46, quando se preparava para a sua mais sublime missão. O que nós observamos no exemplo de vida de Jesus? Ele sempre procurava ter momento de solitude antes de praticar qualquer missão, antes de lidar com as pessoas. Ele preparava o seu coração para cumprir a sua missão de uma maneira que Deus fosse agradado. Sem silêncio,
não há solitude. Muito embora o silêncio às vezes envolva a ausência de linguagem, ele sempre envolve o ato de ouvir. O simples refrear-se de conversar, sem um coração atento à voz de Deus, não é silêncio. O homem que abre a boca, fecha os olhos. O controle e não a ausência de ruído é a chave do silêncio. Eu gostaria de ler um texto de Tiago, capítulo 3, versos 1 a 12, que nos ajuda a entender melhor isto. O texto diz: Meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O que nós precisamos lembrar, irmãos, é que as disciplinas espirituais não são leis. E conforme o texto que nós lemos aqui, o controle é a chave. A pessoa disciplinada é a que pode fazer o que precisa de ser feito quando precisa ser feito. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. O sacrifício de tolos é conversa religiosa de iniciativa humana. Eclesiastes 5, versos 1 e 2 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Mateus 7,14 diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Este texto é um exemplo de sacrifício de tolos. Muitas pessoas estão aparentemente servindo a Deus, mas estão agindo como tolos.
estão enganando a si mesmos. O que eu quero com isso dizer, baseado no texto de Tiago que nós lemos, é que a língua é um termômetro. Ela diz qual é a nossa temperatura espiritual. E para encerrar, eu gostaria de trazer rapidamente os passos para a solitude. Disciplinas são coisas que fazemos. Podemos falar sobre elas, mas nós precisamos praticá-las. Só falar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, a chave é resolver fazer e fazer. Bem simples. E o que fazer? Tirar vantagem das pequenas solitudes, como falei no início da nossa fala. Encontrar ou criar um lugar tranquilo. Disciplinar-se. Eu preciso disto. Tornar-se conhecido como uma pessoa que, quando fala, tem algo a dizer. Volto para Eclesiastes 5:5, que diz: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Precisamos ter palavra. Tente viver um dia inteiro sem proferir uma palavra. Faça-o como um experimento, não como uma lei. E procure se reorientar, reveja as suas metas. Procure estar aferindo o seu coração todos os dias à luz das Escrituras. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor, praticando a solitude.